Morreu neste domingo o ex-presidente americano Jimmy Carter. Há pouco mais de um ano, Jimmy Carter abandonou o tratamento da doença, que começou na pele e se espalhou para o fígado e cérebro. Ele estava sob cuidados paliativos. O democrata foi o 39º presidente dos Estados Unidos, entre os anos de 1977 e 1981. Sua conquista mais aclamada no cargo foi um acordo de paz no Oriente Médio, entre Israel e Egito. Fora da Casa Branca, criou a Fundação Carter. Organizou missões diplomáticas pelo mundo e continuou lutando pelos direitos humanos. Em 2002, ganhou o Prêmio Nobel da Paz pelo esforço incansável em encontrar soluções pacíficas para conflitos internacionais, por promover a democracia e o desenvolvimento econômico e social. Além de político, Carter foi empresário, escritor, fazendeiro e marceneiro. Viveu mais tempo após seu mandato do que qualquer outro presidente dos Estados Unidos. Ele morreu em casa, no estado da Geórgia, onde passou a maior parte da vida. Para analisar essa e outras notícias internacionais, a gente faz conexão agora com Giovana Branco, doutoranda de Ciência Política da USP e pesquisadora de política russa. Giovana, boa tarde, obrigado por estar com a gente nesse começo de semana aqui no Conexão Record News. Jimmy Carter teve um papel importantíssimo como presidente dos Estados Unidos e deixa um legado aí para os seus sucessores, né? Entre tantos presidentes que assumiram a Casa Branca, com certeza um nome que não será esquecido. Exato. Boa tarde a todos. Jimmy Carter, ele é uma importante figura da história dos Estados Unidos, principalmente quando a gente pensa nessas políticas norte-americanas para o Oriente Médio. Embora durante o mandato dele ele não tenha sido o mais popular presidente dos Estados Unidos, com muitas questões sendo resolvidas apenas no governo posterior, que foi o do Ronald Reagan, ainda assim ele é uma figura que vai marcar essa história ao longo do tempo, principalmente quando a gente pensa a atual situação do Oriente Médio, em que acordos não são mais possíveis e a gente tem visto, na verdade, uma deterioração das relações entre os países na região. Então, repensar o que ele fez naquela época enquanto um ótimo mediador talvez seja bastante necessário para os presidentes que ainda estão por vir. Com certeza. Já que você falou em Oriente Médio, o Líbano expulsou cerca de 70 oficiais e soldados sírios. Eles foram deportados depois de entrarem ilegalmente em território libanês. Dezenas de autoridades e pessoas próximas à família do ex-ditador Bashar al-Assad foram entregues à Síria. Todas haviam fugido para o Líbano depois da queda do governo de Assad. A mulher e a filha de um primo do ex-ditador foram presas no aeroporto de Beirute. Segundo agências internacionais, elas tentaram embarcar para o Egito com passaportes falsos. Assad foi deposto no início de dezembro e está asilado na Rússia. O Líbano vive uma nova fase, né, com essa saída de Assad, e isso deve gerar algumas expectativas da população sobre o que de fato vai acontecer. Se essa saída vai ser positiva ou se a situação que já não era boa pode piorar. Que análise que você faz, Giovana? Bom, o Líbano ele vem vivendo uma situação bastante complicada na sua política já há bastante tempo, com crises internas e agora também com o agravamento da questão israelense, que também vem atuando militarmente no Líbano contra o Hezbollah. A saída do Assad é uma nova fonte de instabilidade na região do Oriente Médio, não apenas para o Líbano, mas para todos os países ali na região. Mostra realmente a queda de um regime que foi bastante duradouro e também bastante violento contra a sua população e que de alguma forma ainda mantinha ali a atuação de grandes potências de forma bastante intensa. Eu ressalto aqui o papel da Rússia, principalmente no território da Síria, e que isso deve continuar mesmo nesse próximo governo que atua agora a partir de dezembro. O Líbano, portanto, está no momento agora de espera, né, para entender quais serão as próximas relações com esse novo governo sírio, quais podem ser, por exemplo, as fontes de ajuda externa que o país pode receber e, principalmente, como que vai continuar a sua situação na fronteira com Israel. Foi um golpe surpresa ou poderia ter feito algo, né, para que evitasse a saída de Assad, ou ele realmente foi surpreendido a ponto de não conseguir fazer mais nada e ter que deixar o país?
Ao que tudo indica, ele realmente foi forçado a deixar o país de uma forma surpreendente. A guerra na Síria já dura muitos anos, então não é necessariamente uma grande surpresa que o governo esteja combatendo grupos rebeldes na região. O governo Assad, inclusive, ajudou a bombardear diversas áreas do próprio país, matando grande parte da população síria como consequência do combate a esses grupos rebeldes, mas realmente a rapidez com que esses grupos conseguiram atingir a capital e forçar a saída do presidente foi bastante surpreendente para todo mundo. É importante reforçar também quais são as perspectivas desse novo governo, porque não necessariamente nós estamos falando de uma alternativa democrática e pacífica na região da Síria. Ainda assim, nós temos um país que segue em crises militares, econômicas e sociais, com bastante dificuldade de incluir a sua população na tomada de decisão e provavelmente ainda assim será um governo repressivo contra as minorias do país, assim como foi o regime Assad. Muito bem, outra notícia agora é que a Polônia vai assumir a presidência rotativa da União Europeia no dia 1º de janeiro. A mudança de comando poderá proporcionar alívio ao bloco de 27 países após o período de 6 meses assolado por controvérsias sobre a gestão da Hungria. Em julho deste ano, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán iniciou o mandato do país com uma viagem à Ucrânia e uma polêmica visita a Vladimir Putin em Moscou, o que gerou uma intensa onda de indignação na União Europeia. Por outro lado, o atual chefe do governo polonês, o conservador Donald Tusk, já foi presidente do Conselho Europeu de 2014 a 2019 e conhece bem o funcionamento e os limites do cargo. A tradição indica que um país encarregado da presidência rotativa semestral deve deixar a política nacional de lado para se concentrar na promoção de questões prioritárias para toda a União Europeia. E entre essas questões, Giovana, imagino que a guerra na Ucrânia faça parte desse bloco, né, de prioridades, o que precisa ser realmente discutido. Com certeza, e a gente pode esperar uma atuação bastante diferente da União Europeia nessa nova presidência. Como você bem falou, o Viktor Orbán, ele tinha uma posição bastante ambígua no bloco. Por um lado, ele representava a União Europeia e, de alguma forma, representava essa luta em prol da Ucrânia contra os russos, mas, por outro lado, de forma inclusive pessoal, ele é muito próximo ao presidente russo Vladimir Putin. E, de algumas formas, ele acabava, assumindo posições contraditórias e muitas vezes vistas como favoráveis aos russos e não aos ucranianos, que seria a posição oficial do bloco europeu. Já agora, o líder polonês, ele tem uma atuação completamente diferente. Desde o início desse conflito, a Polônia vem se manifestando absolutamente favorável aos ucranianos, inclusive enviando grande parte do seu armamento e oferecendo mesmo o seu orçamento militar total à ajuda para a Ucrânia. Então, pode ser sim que a gente veja uma diferença bastante drástica nessa relação e o conflito ucraniano volte a fazer parte dessa pauta da União Europeia, num momento em que existe uma crise em relação à Ucrânia com os Estados Unidos. Pois é, a gente precisa considerar o seguinte, né? A gente está terminando um ano, mais um ano, e sem uma previsão de cessar-fogo para esse conflito tão duradouro no leste europeu, que envolve a Ucrânia e Rússia, né? Alguma perspectiva para 2025, diante de tudo que nós já vimos nesse combate até agora? Nenhuma perspectiva de acordo de paz, pelo menos nesse atual momento. A gente tem visto uma situação bastante delicada e instável nesse conflito, que na verdade parece se arrastar cada vez mais no longo prazo. Com a entrada de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, a tendência que a gente espera é que os Estados Unidos fiquem cada vez menos participativos em relação ao apoio à Ucrânia. E isso deixaria a Ucrânia cada vez mais enfraquecida no longo prazo. Isso também tem a ver com esse pacote agora de última hora aprovado pelo presidente Joe Biden como uma tentativa de um último suspiro de ajuda em relação aos ucranianos. Por outro lado, os russos já deram alguma abertura de negociação, embora a gente não tenha visto realmente uma tentativa eficaz de fazer essa aproximação com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. E isso coloca a Ucrânia numa situação bastante delicada e realmente contra o tempo, já que os ucranianos não vêm conseguindo grandes vitórias no campo de batalha.
Pois é, mais uma guerra para a gente seguir acompanhando aí no próximo ano. Os Estados Unidos anunciaram hoje um pacote de assistência de segurança de 2,5 bilhões de dólares, o equivalente a 15,5 bilhões de reais para a Ucrânia. A medida inclui um pacote de redução militar de 7,7 bilhões de reais, permitindo ao Pentágono retirar armas dos arsenais dos Estados Unidos e enviá-las rapidamente para o campo de batalha. Outros 7,5 bilhões de dólares serão financiados através da iniciativa de assistência à segurança da Ucrânia. As reduções dos estoques do Departamento de Defesa vão incluir drones, munições para sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, mísseis guiados opticamente, sistemas de armas antitanque, munições ar-terra e peças de reposição. A administração em fim de mandato de Biden trabalha para obter o máximo de ajuda possível à Ucrânia antes que Trump, que criticou a assistência do país a Kiev, tome posse em 20 de janeiro. Giovana, um pouco do que você falava aí, desse pacotaço de ajuda para a Ucrânia na reta final do governo de Joe Biden, que sempre foi favorável à Ucrânia nessa guerra, ainda que na prática não tenha conseguido terminar esse conflito. O que Donald Trump disse que em 24 horas conseguiria fazer, só não sabemos como. Exato, essa é uma promessa de campanha bastante ambiciosa do novo presidente dos Estados Unidos, que na prática vai ter muita dificuldade de se confirmar. Mas o que de fato a gente pode observar é que o presidente Joe Biden vem sim tentando dar essa última ajuda à Ucrânia, quase que dando à Ucrânia algum tempo a mais, que será bastante necessário no campo de batalha. Duas decisões agora são bastante importantes do presidente Joe Biden no fim do seu mandato. Essa, da ajuda financeira e militar que ele dá à Ucrânia hoje, mas também uma outra decisão que foi realizada há pouco tempo, em que ele permitia o uso de armamentos norte-americanos para ataques realizados ao território russo, que a Ucrânia, de fato, já implementou na sua estratégia de guerra. E isso deu à Ucrânia algum tipo de vantagem estratégica, pelo menos num curto prazo. Agora, a grande questão é até quando a Ucrânia consegue se manter ativa num campo de batalha, mesmo sem uma possível ajuda financeira e militar no próximo ano com a entrada do Trump. E aí sim, a gente provavelmente vai ver uma Ucrânia mais recuada e forçada a negociar com a Rússia, principalmente em uma situação de desvantagem territorial. Pois é. Giovana Branco, obrigado pela sua participação com a gente aqui na última segunda-feira do ano, aqui no Conexão. Desejo um feliz 2025 para você, que a gente possa conversar mais vezes no ano que vem por aí. Muito obrigada e feliz ano novo.